perguntas? Clássico depois. Depois não há mais inscritos, eu poder estar Então nós estamos caminhando para, evidentemente, fazer um bloco só, até pela quantidade de pessoas. Aí o Renatinho também já está inscrito, né, Renatinho, como vereador para falar. O Ricardo Garcia, o Bruno Lessa agora também. A gente vai para a fala também. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores. A gente vai mantendo uma audiência dessa e fica ouvindo as palavras dos técnicos da universidade e nós leigos, né, que moramos nas áreas. Eu moro em Niterói há 46 anos, eu vim para cá em 69, meus filhos nasceram aqui, tenho neto. Agora eu vou falar uma coisa importante: você vai na unidade de saúde, não tem medicamento, mais preservativo, camisinha, tem a banda cavalo, tem para todo mundo, para quem quiser levar. Mas é para o filho, realmente o pobre não ter filho, né? Porque o filho do pobre só é marginal. Só nasce, quando nasce o filho do pobre, já nasce marginal. Secretário, na audiência passada, o vereador Beto da Pipa se comprometeu, né, incluir as áreas do Jardim Boa Esperança, que está fora dessa inclusão. E eu faço um apelo, mas infelizmente ele não está aqui. Eu faço um apelo ao senhor secretário que todas essas áreas que ficaram de fora, como o caso da Márcia lá em Maria Paula, o caso aqui do Largo da Batalha, que foi apresentado com a professora Regina, essas áreas sejam incluídas na proposta do vereador. Porque, do contrário, está se fazendo um plano diretor, eu não sei para quem. Eu não sei para quem. Se é de interesse da população, né, ou se é para especulação imobiliária. Então, para eu não estar atingindo ninguém, estar batendo em ninguém, e a gente ficar dizendo, bater em mim porque eu não estava presente. Eu prefiro não entrar nesse campo e prefiro fazer apelo, apelar a quem de direito. O secretário está aqui representando o governo. Consequentemente, a nossa Câmara, com certeza o Paulo Eduardo, o Renatinho, o Bruno, com certeza, né, o próprio Henrique Vieira vai botar a favor nosso, né? Vai pedir as ponderações, você já falou da população. Com certeza percebeu que esses quatro não vão falhar. Mas, como se sabe, lá na Câmara vence a maioria, não é a minoria sempre é massacrada. Então, o senhor faça um apelo que sirva esses vereadores, bota a mão na consciência que eles estão vereador hoje e amanhã poderá não estar. Né? Tem tantos vereadores bons que passaram por lá, tem tantos vereadores ruins que permaneceram por lá e continuam lá até hoje, né? Então, o meu apelo, secretário, é que essas áreas que foi aqui reclamada, que estão sendo contestadas, que elas constem na emenda do vereador. E seja dadas as explicações para a população que um tanto quanto desligada da situação, fica nos barzinhos tomando uma cerveja e não vem para cá, que nem a Márcia Saudade de Maria Paula, e vem para cá o Maurício, que é passando aí, captou ele para cá. E essas pessoas vêm para cá para lutar pelos interesses deles, porque esse interesse é coletivo, não é interesse individual. Agora, com certeza, tem interesse difuso nisso aí, que ele vai fazer para a empresa dele, né, a empresa de construção imobiliária. Não tem nada contra ela, mas ela vai puxar para o interesse deles, não vai puxar para o interesse nosso. E aí, nós vamos fazer um plano diretor de qualidade, porque desse mesmo local já discutimos algumas vezes, Paulo Eduardo, GG Galindo, né? Começamos a ter esses prédios, não existia nenhuma ali. E aí o companheiro Vanilson, nós vamos botar o povo na rua e não vai ter nenhum prédio desse. Cadê o povo na rua? Os prédios estão prontos. Entendeu? E o esgoto, não tem rede de esgoto nessa área. Nós estamos passando aqui, o rio passando no meio. E a gente não tem esse poder de mobilização para enfrentar o enfrentamento do governo. Já tivemos isso. No passado, a federação, a Associação de Moradores, a UNAMP, a Associação de Moradores da localidade, era muito forte. Mas hoje elas se tornaram peleiro. O presidente da associação está lá com o Daizinho lá no governo, não vem nem aqui. Então isso é triste para nós. Mas para não estar batendo em ninguém, eu prefiro ficar quieto por aqui, porque é bom falar de olho no olho. Eu sou dessa natureza. Quando eu não tenho coragem de falar, eu fico calmo. Obrigado. Sim. Aí a questão do CIEP. Nós tivemos aqui a audiência pública na quarta-feira,
sobre a questão do CIEP. E eu tenho certeza que a gente só vai mudar essa inércia quando o povo for educado. Quando o povo souber dos direitos dele e saiba cobrar dos direitos dele, aí eles vão estar habilitados, né, a buscar os seus direitos. Nós temos CIEP lá no Cantagalo da mesma idade que esse. Em 2012, uma história aqui para as pessoas que não vieram, em 2012, o governo, a diretora do colégio, disse: nós vamos fazer uma reforma nessa escola e eu vou redistribuir esses alunos. Diretora, para a senhora redistribuir esses alunos, a senhora precisa conversar com os pais dos alunos. Marca uma reunião que eu vou falar com eles e a senhora me convida para a reunião que eu vou vir aqui. Para minha surpresa, foi feita uma reunião com os pais de alunos e eles balançaram a cabeça. Saíram os alunos de lá, tinha um médico de família que funcionava lá dentro da unidade. Aí ela veio com uma ação do Ministério Público, despejando os 4 médicos que trabalhavam lá dentro. E aí vamos botar esses médicos para onde? Com muita dificuldade, não havia dinheiro, foi feita uma reunião na Caixa Econômica Federal, na Amaral Peixoto, de lá arranjaram dinheiro. Aí desapropriaram no terreno, construíram um módulo de família na rua Avenida da Independência, hoje chama-se Nelson Mota, que também fizeram isso sem consultar a população, mudaram o nome da rua e não consultaram a população. A Avenida da Independência se tornou Nelson Mota. E lá tem um médico de família funcionando. E aí o CIEP ficou abandonado. Os 2 vigias que tinham lá, foi mandado embora, lá para o preventório. Os vandalismos foram para lá, os vândalos foram para lá destruir o CIEP. E aí ficou uma baia de cavalo e presa fácil, estou quase acabando. Presa fácil, né? Para quem não tinha ocupação e que não tem interesse que as coisas funcionem direito, e lá destruir o CIEP. E aí procura para um lado, procura para outro. Tem uma reunião do Almirante da Mandaré lá em Piratininga, e lá o secretário de Educação garantiu para nós que em agosto de 2013 tinha uma FAITEC funcionando lá dentro. Quando eu cheguei em casa já estava a placa lá da FAITEC, a FAITEC. E essa placa ficou lá, e procurava para um lado, procurava para outro, procurava informação para um lado, procurava para outro, e ninguém tinha informação. Com muita dificuldade, encaminhou o ofício para a LERJ, a Comissão de Educação da LERJ, e na semana passada, no final dessa semana agora, na quarta-feira passada, dia 16, tivemos uma audiência pública aqui no vizinho aqui do lado, Paulo Alcir Ribeiro. E nesta audiência ficou dito que a Comissão de Educação da LERJ passaria para a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Niterói. E eu, graças a Deus que eu fui lá com o Adaildo, meu companheiro ali, e o Dudu tirando a fotografia da placa que lá estava. Porque naquela mesma noite a placa sumiu. Desapareceu a placa, tiraram a placa. Tá? Vamos tirar foto. E aí, com essa situação, o jornal, a Tribuna, aparece na primeira página, manchete: o CIEP 446 do Cantagalo vai virar presídio. Cadê? Olha, nós não queremos presídio ali, porque nós queremos ali uma educação, um estabelecimento de ensino, para as crianças possam estudar, possam amanhã não ser ignorante, para deixar levar os direitos delas. Então isso eu peço o meu nobre vereador Henrique Vieira, que se manifeste na data do plenário da Câmara, que nós não queremos, moradores daqui da região, já algumas pessoas estão lá na rede social, já estão mostrando seus protestos. Nós não queremos aquilo ali, um presídio daquilo ali. Paulo Eduardo é mais antigo aqui de vereador, lembra quando de Maria Paula queriam fazer um presídio de Maria Paula, né? E o vereador da época era o Los Peters. O Peterson, junto com nós, fizemos a manifestação, não foi feito um presídio lá, mas seria um presídio lá em Maria Paula. E aqui no Cantagalo nós não queremos presídio lá, nós queremos uma escola. Nós queremos escola e escola de qualidade, que demanda a Constituição, que todos tenham direito à educação e o governo pague essa educação, que não é o governo que paga, quem paga somos nós. Ele administra o nosso dinheiro. Então isso, Henrique Vieira, peço a você encarecidamente que na Comissão de Educação faça valer o direito da população, a educação de qualidade lá no CIEP de Jara. Obrigado. Eu vou só pedir assim carinhosamente que a gente procure, a partir de agora, ser um pouco mais criterioso no tempo, até porque eu recebi um recado da Câmara Municipal, da
da mesa, a diretora dizendo que existe um horário hoje limite para essas cadeiras ficarem aqui, a empresa vem daqui a pouco aqui buscar. Então, Por aí, mesmo mostre. A gente homenageia o Bagueira na terça-feira. só, mas eu pedi esse cuidado. Mas muito obrigado, viu? Essa história que o Clássico contou, a gente vem acompanhando lá na Câmara e acompanhando a luta dos moradores para que aquilo ali seja um espaço educacional super relevante para a comunidade, como já foi um dia. E é muito triste ver aquele prédio deteriorado, como muito bem ele denunciou. Laura. Boa tarde a todos. A minha questão hoje aqui é foco na Mata Atlântica. Há denúncias graves de construção de condomínio em área remanescente da reserva Darcy Ribeiro no Jacaré. Mas não só no Jacaré isso ocorre, porque a área da reserva Darcy Ribeiro foi desprezada tanto pelo Estado quanto pela Prefeitura ao anexar parte dessa área da reserva Darcy Ribeiro ao Parque Tiririca. Áreas foram deixadas de lado. Incompreensivelmente, áreas com estudos que comprovavam a biodiversidade de Mata Atlântica da região, áreas com nascentes e córregos, áreas que abrigam e protegem as bacias hidrográficas contribuintes, tanto da Baía de Guanabara quanto das lagoas de Piratininga e dos rios da região. Então, eu pergunto hoje diretamente à Amanda, representante da Secretaria de Meio Ambiente, o que foi feito da reserva municipal Darcy Ribeiro. Ao repassar para o Estado, parecia que, apesar da propaganda da campanha do Rodrigo Neves e do Axel Grael ter sido em um dia inteiro vídeo da reserva Darcy Ribeiro, que o governo faria a gestão finalmente, uma vez que o governo passado havia abandonado a reserva Darcy Ribeiro. E qual foi o resultado da gestão? Foi simples repasse de áreas para o Parque Tiririca, integrando e ampliando o perímetro da Unidade de Conservação Estadual, mas com relação aos fragmentos florestais de Mata Atlântica, que eram parte dessa reserva, foram simplesmente ignorados. Não há marcos que mostrem onde estão essas áreas, e a especulação imobiliária constrói sem qualquer licença que controle isso, até porque processos de licenciamento municipal abre mão da licença prévia, onde deveriam estar os condicionantes ambientais e as restrições, inclusive definindo se haveria ou não necessidade de estudo de impacto ambiental. Então, minha pergunta é a seguinte: a Prefeitura resolveu excluir de vez a reserva Darcy Ribeiro do mapa? Qual é a unidade de conservação que resistiu aqui em Pedotiba? Porque o que se sabe é que só restou em Pedotiba uma estreita faixa acima da Vila Progresso, que é parte integrante do Parque Tiririca, e remanescentes da reserva Darcy Ribeiro. Mas remanescentes esses sem gestão, sem plano de manejo, sem qualquer sinalização. Então, a minha pergunta é: a Prefeitura, de fato, vai ser gestora dessa reserva ou vai extinguir de vez a reserva municipal Darcy Ribeiro de Mata Atlântica em Pedotiba, região oceânica? Vinícius Codês. Boa tarde a todos e todas. Sou meu nome é Vinícius Codês, trabalho no mandato Henrique Vieira, que é da Comissão do Meio Ambiente. Presidente, gostaria de fazer um desafio saudável ao subsecretário Renato Barandier de, durante o meu tempo de fala, responder minhas perguntas com sim ou não, podendo fazer uma ou duas palavras, frases para complementar, para não dizer que eu estou sendo radical. Então pode fazer sim, não, não. Estou na explicação. Vamos lá, coisas bem objetivas, de preferência com sim ou não. Vamos lá. É verdade que, mesmo o PUR tendo 14% de ZEIS, não existe nenhuma ZEIS vazia para habitação popular? Não é verdade. É verdade que não existe
Diagnóstico viário, a única coisa que existe é uma previsão da Transoceânica diminuir entre 15% e 20% o fluxo de veículos no horário de rush. Não existe um diagnóstico viário completo que pegue a quantidade de veículos, da onde ele vem, a previsão de crescimento da região metropolitana. Existe. É verdade que ele não foi divulgado para a população ainda? Bem, nós desconhecemos esse diagnóstico viário e a Justiça também desconhece, tanto que recentemente soltou um despacho dizendo que não pode ter bursa de diagnóstico viário. Então, o próprio juíza não sabe desse diagnóstico viário ainda. É verdade que Niterói está descumprindo desde abril a lei federal que obriga toda a cidade com mais de 20 mil habitantes a ter um plano de mobilidade urbana? É verdade que o software necessário para fazer emendas ao PUR e a memória de cálculo de 10 mil pessoas em 10 anos não foi entregue à Comissão do Meio Ambiente, mesmo tendo um ofício protocolado desde 12 de agosto e mesmo isso sendo solicitado no Compur desde 27 de julho? Não, é verdade que hoje em dia nós já vivemos uma espécie de uma crise hídrica, onde os nossos reservatórios do Estado têm menos de 10% da sua capacidade e que com o adensamento proposto, o risco de ter uma crise hídrica ainda maior aumenta? Pelo contrário. Diminui? Totalmente. Tá, na sua fala você pode explicar melhor pra gente. E é verdade que o centro e a zona sul já estão bem adensadas. A zona norte tem pouco interesse no mercado imobiliário. Então, o planejamento da prefeitura é adensar a cidade para a região de Pendotiba e região oceânica? Também não é verdade. Também não é verdade. Enfim, para concluir minha fala, eu queria dizer que, apesar do subsecretário negar, eu desconheço algumas vezes que está aí, que seja para área vazia para a construção de habitação popular. Acho que a população sofre cada dia mais por falta d'água e interrupção do fornecimento de energia elétrica. Acho que a cidade não tem plano de mobilidade. Então, para os pobres e para a classe média, eu não vejo como o PUR pode beneficiar essas frações da sociedade. O que eu vejo é um PUR que vai permitir construir vários prédios para a classe média e classe alta, que vão custar mais de 300, mais de 400 mil reais. Então, no final das contas, eu entendo que esse PUR vai servir para a camada mais elitizada da população e não para a classe pobre e para a classe média. Obrigado. Ricardo Garcia, Luísa Freire e temos o Renatinho inscrito, vereador Renatinho. Ok, eu acho que tem que tocar com o método. Se alguém mais for falar, para a gente continuar crescendo sem planejamento, tem que ser nessa medida que se escrevesse agora, durante a fala do Ricardo. Alguém mais se inscreve? Eu nem sei que está mais. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ricardo, eu sou morador de Pendotiba. Eu sou paulistano, da capital de São Paulo. Estou em Niterói há mais de 30 anos. Trabalho com educação ambiental com crianças e jovens. Atualmente eu estou auxiliando no mandato do vereador Daniel Marques. Eu vim aqui trazer algumas questões, até para o Renato e para a Amanda também. Quanto ao georreferenciamento das zonas, que foi colocado aqui hoje, várias pessoas falaram que a gente não pode fazer uma emenda se a gente não tem um georreferenciamento. Ou seja, definir quais são as áreas, zonas. Cada zona tem que ser o seu georreferenciamento para a gente poder criar uma emenda. ZR2. Não existe ZR2 no mapa, existe a ZR1, mas em nenhum local do mapa tem a ZR2. Vai ter ZR2? Não vai ter. Zoom 2, cai no mesmo caso, não tem marcação também. Existe a Zoom um demarcado, mas Zoom 2 não tem. Muito preocupante para a nossa região quanto aos alagamentos, né? Eu moro em Niterói há mais de 30 anos, então essa região aqui em Pendotiba eu conheço muito bem. Aqui existiam várias chácaras e essas chácaras produziam alimentos. E naquela época não alagaram como alaga hoje. Então aconteceu, essas chácaras foram vendidas, se tornaram loteamentos, se tornaram casas. Então hoje nós temos diversos pontos de alagamento da região, inclusive nem todos esses pontos estão demarcados, né? Se você andar com os moradores aqui da região, vocês vão ver diversos pontos que não estão no mapa.
Então, eu fiz um levantamento no demais plano urbanístico. Eu notei o seguinte: o plano urbanístico da região oceânica, o plano urbanístico da Zona Norte, o plano urbanístico da Praia da Bahia, todos eles falam de faixa marginal de proteção. O nosso tem uma linha que fala sobre faixa marginal de proteção. Eu queria saber se vai ser incluído a nossa faixa marginal de proteção nesse nosso mapa, porque nós temos alagamentos e temos que dar uma solução. Ou temos que ter um projeto de drenagem, para ter o projeto de drenagem nós temos que ter demarcadas as faixas marginais de proteção. Outra coisa que o pessoal colocou muitas falando aqui sobre o PDE de São Paulo, para diretor estratégico de São Paulo. Eu até estou com ele na pasta, de vez em quando dou uma olhada no plano. E tem coisas interessantes. No caso do coeficiente de aproveitamento máximo, que nós estamos no quadro 3, quer dizer, lá diz que o coeficiente de aproveitamento máximo no PDE de São Paulo é 4. E no nosso aqui é 5. Ou seja, uma cidade com 20 milhões de habitantes, 4 é bastante, mas uma cidade com 500 mil habitantes, 5 é o quê? Requalificação das ZEIs. Eu acho que a gente não pode ter só uma qualificação para as ZEIs. ZEIs acabou, não existe. Nós temos as ZEIs aqui, cada uma tem que ser atendida de uma área, de uma forma. Tem ZEIs que precisam ter um baita com uma urbanização, tem ZEIs que não precisam disso, tem áreas que não foram indicadas, né, que poderiam se tornar ZEIs. Então, eu acredito que nós devemos ter aqui de 2, 3 ou 4 demarcações de zona diferentes, como é em São Paulo, vou falar do PDE de São Paulo, existem 5 tipos de ZEIs. Então, por que não ter pelo menos 2 ou 3 tipos de ZEIs? Indicando assim, olha, essa precisa de uma ação forte da prefeitura, para a gente poder urbanizar isso. Ou precisa de uma ação média, ou essas áreas aqui que podem se tornar ZEIs. Projeto de alinhamento que eu já falei na última audiência pública, projeto de transporte que também nós não temos, drenagem que eu já falei. Outra coisa importante que eu notei foi o seguinte: revisão desse plano. O nosso plano aqui, nós estamos vendo aqui, a revisão dele vai ser feita a cada 10 anos. Está no documento. Só que eu notei o seguinte: eu fui dar uma olhada no PDE de São Paulo e os planos regionais é feito a cada 4 anos. Então, se lá é feito a cada 4 anos, o que nós aqui temos que fazer a cada 10 anos? Essa cidade realmente está crescendo. E quanto a parques, né? Em Pelotiba nós não temos nesse mapa marcado nenhum parque. Ou seja, a população aqui ela vive em casa. Ela não tem parque para sair, não tem parque para passear. E outra coisa que eu achei interessante é que em São Paulo, lá no PDE deles, já existem 105 mapas de parques existentes, demarcados. E eles querem fazer mais 167 e esses 167 são marcados nos mapas. Então eu queria saber se nós vamos ter pelo menos meia dúzia de parques marcados aqui na região. E não só isso, né? As áreas de conservação nossas se tornem unidades de conservação. Bem, com certeza, obrigado. Depois, Renatinho. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu venho falar aqui só para reforçar alguns pontos que foram colocados aqui. O primeiro é a fala da Márcia, né, quando ela pergunta realmente quais foram os critérios que a Prefeitura adotou para retirar algumas áreas de área de interesse social. Isso é uma coisa importante. Primeiro, enfim, pela primeira forma que eles apresentaram isso, né? Quer dizer, na audiência passada, a primeira audiência que teve na Câmara, agora, quinta-feira retrasada, a Brangel apresentou um outro mapa que não era esse, mas mesmo esse aqui, que é um pouquinho melhor do que aquele, se vocês repararem, é tão chapado essas manchas que ninguém consegue se identificar, né? Então, quando a gente, mesmo a gente, né? Então quando a gente tira essa película, na verdade não consegue tirar, também isso é um ponto, coisa que o último pano, os pus da água da Praia da Bahia, a gente tinha leias, ou seja, a gente conseguia tirar e ver o que está embaixo. Para você ter uma ideia, isso a gente não consegue. Então a gente tem que ir no Google para ver qual é a área, para ver como é que está essa área. E é um trabalho danado. O que acontece é que realmente, né, ou seja, muitas das áreas, lá na Batalha, é uma vergonha. Quase 50% do Largo da Batalha vai sair de ZEIs. E a gente não dá para entender, né? Ou seja, também uma outra coisa são os topos. Quer dizer, os topos por exemplo, a parte de
mas lá moram gente, tá? Tem gente lá implantada lá. Eu quero saber para onde vão essas pessoas, né, por conta dessa área de proteção ambiental. A outra questão levantada é em relação à infraestrutura, né? A Ana falou, falou sobre esgoto e drenagem. Eu acho que eu já sei a resposta em relação ao esgoto, para onde vai dar, porque realmente está previsto 3 ETs aqui, enfim. Agora, mesmo em relação ao esgoto, a minha grande dúvida é o que essa ET, para onde, né? Ou seja, qual vai ser a rede que ela vai atender? Porque se a gente pensar bem, na rede que tem já em bairros implantados, e que a princípio a prefeitura diz que são 100%, a maioria, Plástico aqui pode confirmar, como Dudu, enfim, vão confirmar que muitas dessas áreas não têm esgoto, né? Ou seja, outro dia no concurso, né, uma moradora que acho que erradamente foi lá representar a FANIT, né, ela acabou com a reunião sobre isso, porque ela disse que a área dela nunca teve esgoto. Então, ou seja, no Fonseca. Então, isso é uma coisa que também me preocupa, porque eu sei qual vai ser a resposta em relação ao esgoto. Realmente está prevista, uma ET está para ser inaugurada, enfim. Mas será que essa rede realmente vai atender toda a população? Ou seja, toda essa população que já está vindo excluída há muito tempo, também não vai deixar de ter esgoto, né? Agora, em relação à água, nós temos até que admitir, hoje em Niterói, a maioria da população de baixa renda tem água, que foi, aliás, um legado que a gestão passada deixou. Só que também, conversando com o Plácio, descobriu o seguinte, gente, que as novas casas dos assentamentos, a água de Niterói não está botando mais hidrômetro, não, entendeu? Só deixa, está todo mundo, por que isso? Aí a gente começou a discutir isso. Ou seja, qual é a situação? Ela sabe que existe uma crise hídrica na região, né? Por mais que ela negue, ela sabe, ela admite, depois ela diz que não é bem assim, enfim. Mas ela sabe que existe. Então, quando ela bota hidrômetro, quando ela cobra, ela é obrigada a abastecer. Quando ela deixa de botar hidrômetro, ela não vai precisar dizer que ela tem que abastecer aquela população que está crescendo, entendeu? Então, essa é a minha questão. Então, isso foi uma boa, que eu há um tempo eu não estava conversando com vocês sobre isso, então isso aí você me deu uma luz em relação a como está sendo a prática de água de Niterói, dentro de Niterói, para as novas moradias de baixa renda. A outra coisa é em relação à crise hídrica, porque o esgoto eu sei que ele vai responder, mas a crise hídrica, gente, né, não adianta ele querer dizer que tem água, porque não tem água, o sistema não tem água. E eu gostaria mais uma vez, aí como a água de Niterói não está aqui, eu queria saber a conta, como é que vocês vão garantir 5 anos de abastecimento para a região. Isso quer dizer o quê? Vai ser 5 anos em detrimento a toda Niterói sem água, ou então vai aprovar todos os projetos que deveriam passar, aliás, para a Secretaria de Meio Ambiente, para lá dizer que não tem água, porque eu não sei se vocês sabem, qualquer prédio tem que passar para a Secretaria e para a Água de Niterói para saber se ela realmente tem disponibilidade de abastecimento. No momento que isso está na lei, esse prédio não vai precisar mais passar, gente. Está aqui garantido, gente. Olha, tem 5 anos de abastecimento, porque agora eu estou dizendo que eu vou construir daqui a 2 anos. Para que eu preciso perguntar se tem água? A lei está garantindo. Então, assim, essa conta não fecha. Primeiro, não fecha em relação à questão hídrica da cidade inteira. Porque eu já pedi a ele um cálculo. Qual é a memória de cálculo? Eu participei da UC. Eu estou utilizando uma metodologia muito menor. Se vocês pegarem a metodologia da UC, eles usaram, aí explode em Niterói. Inclusive porque vai explodir, né? Porque ainda tem adensamento da UC, que vocês nem têm noção quanto que vai crescer no centro da cidade. Então, ou seja, tem todos esses problemas que eu realmente gostaria. E eu espero que a resposta não seja o que o Ralf deu na quinta-feira, que acho que a professora Regina vai ter um ataque. Obrigado. Estamos agora para as falas finais, Renatinho, depois de Bruno Elcio. Paulo, vai falar não, Paulo? Não. Que isso, Paulo? Tem tempo para ouvir, tem tempo para falar. Paulo, Eclesiastes, capítulo 3. Diabos. Terça-feira a gente fala lá na Câmara. A audiência é para ouvir, cara. Eu tenho que ouvir. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas.
sábado, né? 3 horas da tarde. Eu vejo pessoas aqui ainda, isso é muito importante. Primeiramente, saudar a Fazendinha, o pessoal lá da Fazendinha que estão sempre na luta, não desiste em nenhum momento. Isso é bonito, isso é lindo, isso é vontade de mudar. Vocês, com certeza, vocês lá, Paulo César, todo mundo tem minha solidariedade, eu respeito sempre, não poderia ser diferente. E todos aqui que estão participando dessa audiência aqui. Mas eu fico perguntando, né, às vezes, questão de sangue, vontade de você desistir, chutar o balde e ir embora. Mas eu não vou fazer isso. Em respeito à população, eu jamais farei isso. Jamais. Por exemplo, eu tenho uma pergunta até o meu xará, o Renato. A comunidade, a população de Pendotiba, fizeram um estudo em todas as audiências, todas elas, e observaram, chegaram a uma conclusão que o relatório não pode ser feito, que a prefeitura quer fazer com essa mensagem, a população não aceita. E o Ministério Público, ouvindo a população atentamente, o Ministério Público fez um papel que muitos deveriam seguir. E o Ministério Público impôs que a prefeitura retirasse essa mensagem maldita, na minha avaliação, e na avaliação da população de Pendotiba, porque não prioriza os mais pobres. Não prioriza, na verdade não prioriza. Aí a pergunta para o Renato, meu xará: por que a prefeitura não está respeitando o Ministério Público e não retirar essa mensagem? O Ministério Público pede à prefeitura que retire essa mensagem. E, na verdade também, a prefeitura está desrespeitando a população de Pendotiba. Eu apareci aqui sempre, várias vezes, porque era para estar discutindo pelo diretor, e a prefeitura está discutindo o plano urbanístico de Pendotiba. Era para estar discutindo o plano diretor. Então, tudo isso, pessoal, sinceramente, tem falado muito na pergunta, tem até feito repetição. Inclusive, a mãe do Paulo Guarda, que não perde uma sessão plenária pela TV Câmara, não perde. Falando nisso, eu estou devendo até uma visita, Paulo. Muito tempo que eu não vou lá. É tanta maluquice na cabeça da gente. Enfim, tanta coisa. Mas eu vou irei fazer uma visita. E ela não perde uma sessão. Tem momentos que ela fala assim: o Renatinho está sendo muito repetitivo. Mas eu vou repetir enquanto o governo não fizer a parte dele. Não irei recuar 1 milímetro sequer. Porque eu acredito que a prefeitura deveria primeiramente priorizar o lado social, os mais pobres, os que mais precisam. Eu vejo os mais, são os mais ignorados, jogados fora, esquecidos. Vamos priorizar os poderosos, vamos valorizar as empreiteiras que têm que ganhar dinheiro, empresa de ônibus, e os pobres. Então, há muito tempo que a população de Pendotiba deveria seguir o mesmo exemplo da população de Ipanema. Quando César Maia foi prefeito e governador Paulo Graça, prefeito, a população impôs: olha, se não fizer isso, vai todo mundo pagar o IPTU no juízo. E de imediato o prefeito recuou. Então que a população faça o mesmo. Se organizem para pagar o IPTU em juízo. Estão sendo desrespeitados pela prefeitura. Vão pagar o IPTU em juízo. É uma forma. Eu duvido que a prefeitura não recua esse maldito projeto de lei. Essa mensagem que, na verdade, não prioriza os mais pobres. Então está aí. Eu não sei se tem repetido isso na TV Câmara, que muitas das vezes quando o Renatinho ocupa a tribuna, é cortado com maldade. Nós temos que fazer uma... Não sei por que isso, mas eu agora botei TV Câmara em casa. Se ocorrer isso, eu estou anotando tudinho. Enfim, não estou acusando ninguém, mas isso não pode acontecer com ninguém, com nenhum parlamentar eleito pelo povo de Niterói.
saudação de coração. Pense nisso. É uma forma onde o povo possa ganhar o seu direito e tem que ser respeitado e valorizado. Obrigado, gente. Agora o vereador Bruno Lessa, o último inscrito, e a gente vem aqui para a mesa. Bom, boa tarde a todos, saudar a todos os sobreviventes que estão aqui nessa calorosa tarde de sábado. Aqui a mesa, a professora Regina, Henrique, Renato, Amanda. Vou fazer uma fala breve, Henrique, até eu acho que o importante agora a gente ouvir os representantes da Prefeitura. Mas há, de maneira muito clara, das audiências que eu participei, das próprias conversas que nós temos com os moradores da região de Pelotiba, uma insatisfação com uma série de coisas, uma série de itens do plano urbanístico regional que está sendo discutido na Câmara. Há uma série de insatisfações. Eu tenho algumas preocupações grandes, significativas com relação a determinados pontos do público. Uma Cintia externalizou aqui, que é a questão do terreno que a Prefeitura fez o decreto de desapropriação, mas não chegou a efetivar a desapropriação ali no início da Francisca Cruz Nunes, que é previsto a construção de um terminal, que é um terminal de extrema importância para um projeto de transporte, para um projeto de mobilidade urbana na cidade de Niterói. Nossa cidade tem uma série de problemas no aspecto da mobilidade urbana. Eu vi com muita atenção aqui a fala da senhora de Maria Paula, que tem lá talvez uma das piores linhas de Niterói, que é o 48. O 48 é uma linha que já sai do ponto final completamente abarrotada. O 35 tem um problema da frequência dele, que passa com lapsos muito grandes. E aquela área é uma área importantíssima, porque é uma área física grande para a construção desse terminal. Qual o objetivo do terminal? Que os ônibus que vêm da região oceânica, da região de Pelotiba, do Sapê, da própria região leste, possam parar ali e fazer um transbordo para que desçam menos ônibus e com isso a cidade fique, do ponto de vista da mobilidade, mais desobstruída para que a cidade ande, né? Então é muito importante aquilo ali. E hoje na atual redação, como a Cintia muito bem coloca, está na região do Grande Largo da Batalha, que prevê a construção de 10 andares. Então, Paulista, a Câmara vai ter que emendar, vai ter que fazer uma área de especial interesse urbanístico ali e preservar aquele terreno. Uma outra preocupação é justamente com essa Grande Largo da Batalha. Ora, o adensamento proposto para 10 andares não deixa ninguém satisfeito, isso tem que ser reduzido. Isso está deixando toda a população muito insatisfeita. A região do Largo da Batalha não tem condições hoje de absorver esse adensamento. Assim como proposto também no entorno da Caetano Monteiro, que em alguns lugares são 7, outros são 8. Né? Também acho que está demais, isso tem que ser no Largo da Batalha. Alguém chegou aqui a propor 8, eu particularmente acho que tinha que reduzir para 6, acho 8 ainda também elevado. Outra questão é a questão da mobilidade. A gente estava falando ali do terminal do Largo da Batalha. Ora, o PUR não tem uma grande preocupação com a mobilidade. Aliás, às vezes me parece que a Prefeitura de Niterói não tem essa preocupação. O Henrique lembrou muito bem, na última audiência pública, há uma lei federal que obriga os municípios a elaborarem um plano municipal sobre a ótica de todo o município, não de uma região apenas, de todo o município, de mobilidade. E tinha uma data para isso, eu acho que era abril, Henrique, você sabe especificamente. E a Prefeitura de Niterói não cumpriu. A Prefeitura de Niterói já está descumprindo essa lei federal, no sentido de que esse plano tinha que estar poderia nem ter grana como e pode, inclusive, em razão disso, ter determinados lá convênios e tal, e financiamentos suspensos ou proibidos. Então essa preocupação com a mobilidade é uma preocupação que nós temos que ter, e a região de Pelotiba sofre muito com isso. Que a região de Pelotiba não é só Niterói, mas nós estamos aqui muito próximo de uma divisa com São Gonçalo e com Maricá, e muitos carros desses municípios passam por aqui para chegar ao centro da cidade. Então tem que ter uma visão um pouco mais ampla no sentido da mobilidade. Mas, Henrique, a maior preocupação que eu tenho nesse momento, e compartilho com o Paulo e com você, para além das todas, muitas delas foram colocadas, acho também, e aí, Amanda, depois eu queria até trocar uma ideia com você, nas zonas de conservação da vida silvestre,
Nas de conservação, parece que está permitido também o parcelamento para construção, não na de preservação, não nas EPVS, mas nas ECVS. Nas ECVS está permitida a construção de residências monofamiliares, né, com até unifamiliar, com até 2 pavimentos. Eu acho que algumas zonas de conservação ali, principalmente as mais próximas das divisas do plano, não deveria ter construção de nada, deveria se estender a zona de preservação, que eu vejo como áreas bem adensadas, mas acho que isso é uma boa discussão que a gente pode ter. Mas a maior preocupação hoje, Henrique, é com relação à Câmara, né? Que a gente sabe como a Câmara de Niterói tem funcionado nos projetos. Foi discutido lá atrás uma proposta de 6 audiências públicas, essa é a 6ª. E no meu entendimento, pelo que eu vejo lá, conversava com o Paulo ali há pouco, a Câmara vai querer votar isso o mais rápido possível. E aí é importante a mobilização da população. Porque o plano precisa passar por uma série de informações, por uma série de emendas. Eu, particularmente, esperei, estou com 12 ou 13 emendas dirigidas lá, esperei todas as audiências públicas para poder apresentá-las. E acho que nós deveríamos ter uma nova audiência, e esse é o encaminhamento que eu queria deixar. A Comissão de Meio Ambiente e nós, Paulo, discutimos com vereadores como um todo. Temos mais uma audiência com 2 objetivos. A apresentação, não apenas das emendas, mas também que o governo possa apresentar respostas às reclamações e questões colocadas ao longo de todas as audiências públicas. Porque a audiência pública não pode ser vista como um passo meramente burocrático, uma etapa a ser cumprida para a votação do projeto. A audiência pública tem o objetivo principal de ouvir a população e não só ouvir. Levar em consideração o que a população está colocando e alterar aquilo que a população quer que altere. Isso é fundamental. Então, acho que na Câmara nós temos que fazer um movimento lá de segurar a votação para que haja ainda uma nova audiência pública, para que o governo possa dar retorno de todas essas reclamações que eu, nas audiências que participei, todos vocês participaram, nós ouvimos da população. É esse o encaminhamento que eu queria dar ao final. Obrigado.